Fala galera, beleza? Vamos partir para mais uma aula e agora aprender a trabalhar com o MVC implementando a nossa controller. Beleza? É o seguinte, olha, então eu vou mostrar para vocês umas coisas interessantes e vou, antes de começar a aula, discutir um pouquinho sobre esse conceito que vocês estão aprendendo agora. Bom, primeiro, nós já sabemos trabalhar com a main activity, né? Já criamos aqui alguns eventos, né? Já tem algum comportamento, vocês já aprenderam aí a finalidade da main activity. Por enquanto a gente só trabalhou com uma activity. Já já nós vamos trabalhar com outras, criar mais activities aqui, sofisticar esse projeto. Mas o que você tem que entender? Você tem a classe cliente. A classe cliente, ela tem o quê? As properties. Nome, cidade, web, telefone, etc, etc, certo? Mais nada. E ela não sabe fazer nada. Quando você cria um objeto, POJO, esse aqui é um objeto POJO, ele só tem os gets e setters e mais nada. O que ele vai aprender, o que ele vai fazer, depende da regra de negócio. Por exemplo, você tem um objeto cliente, que pode ser cliente de um banco, né? E ele entra lá como um cliente que tem aquela conta salário. Tem crédito, não tem nada, só a conta salário dele. Mas ele é um cliente, ele tem nome, ele tem cidade, ele tem uma UF, um telefone, uma profissão, né? Trabalha para uma empresa, tem um e-mail. E tem outro cliente que também tem esse mesmo setup, né? Esse mesmo setup aqui, que já é um cliente conta corrente, que já tem um talão de cheque, né? Tem um crédito, tem um cartão de crédito, tem um saldo médio melhor, ok? Pode fazer movimentações na conta bancária. Então, essas especializações, nós podemos criar, né, um cliente conta corrente, um cliente especial. A gente vai especializando, né? Ele vai herdando essas propriedades aqui. Tá? A nossa classe main activity tem aqui um cliente, ó, um objeto cliente. Nessa classe, na main activity, esse objeto cliente, ele é um objeto aqui, digamos assim, transitório. Tá? Mas esse objeto cliente, ele não faz nada. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó. Objeto cliente, ponto. Olha o que tem aqui. Só tem os gets e os setters, né? Get nome, get empresa, get cidade, ó, set nome, set e-mail, set empresa, né? Não tem nada mais. Não, o salvar cliente, limpar cliente, não existe aqui. É uma regra de negócio. E essa regra de negócio, ela está encapsulada, ela está atribuída a controller. A controller que sabe fazer, né, alguma coisa. Por exemplo, olha, cliente controller, ponto, olha aqui, limpar cliente, salvar cliente e toString. Tem esses três métodos que foram criados, né? O toString, eu fiz um overwrite dele, eu vou usar o toString para mostrar os dados do cliente, né? O salvar cliente tem a finalidade de salvar os dados e limpar cliente vai limpar as informações que foram fornecidas lá para o objeto, né? Quando a gente popula o objeto, então eu estou limpando o objeto, não estou limpando o formulário ainda. Aqui, no salvar cliente, tem um negócio interessante, olha só, salvar cliente, cliente, objeto cliente. Eu tenho uma assinatura para esse método. O que acontece? Eu passo esse objeto cliente para a controller. E a controller pega esse objeto e faz o tratamento dele, trabalha, né, aquele objeto conforme a regra de negócio em questão ou conforme o método que você chamou. Entenderam? Aqui, né, a gente tem lá o popula dados, tá? Tá aqui o popula dados, que é exatamente a mesma coisa que a gente tinha feito lá, né? E vamos lá para a nossa classe controller. Olha aqui, pessoal. Na controller, nós precisamos fazer o seguinte. Primeiro, nós precisamos conectar controle com a classe cliente.
Por quê? Lembra no modelo MVC? Deixa eu abrir aqui, vamos aqui lá na nossa aula. Vou mostrar para vocês aqui o diagrama, tá? Só para você ver o diagrama. Tá aqui o diagrama. Tá aqui, ó. A view tem uma ação. Qual seria a ação no caso? Salvar cliente. Salvar cliente solicita esse serviço para controle e a controle se encarrega de atualizar a model e notificar a controle que, por sua vez, vai fazer um update na view. Então, a view aqui, ela não sabe das regras de negócio. Cada camada é responsável por uma função, por uma atribuição. Beleza? Então, eu preciso aqui dentro da controle conectar, eu estou fazendo uma conexão da controle com o cliente, com a classe cliente. De que forma? Eu crio aqui uma instância, né, do objeto cliente, da classe cliente. Tranquilo? Agora, como é que eu vou conectar? Essa conexão aqui, ela vai acontecer da seguinte forma. Eu crio um construtor, ok? Para a controle, cliente controller, e nesse construtor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, dis.cliente é igual a new cliente. Pronto. Feito isso aqui, pessoal, eu conectei a controller com a classe cliente. Esse objeto, esse nomezinho dis aqui, é uma palavra especial, né, do Java. Esse dis está falando assim, nesse contexto, pegue este cliente, ó, este cliente, este objeto cliente, dis, né, pegue este objeto cliente e crie uma instância dessa classe. Tá bom? Então é isso que eu fiz. Pronto, está conectado a controle com o cliente. Agora o que eu preciso fazer? O método salvar, eu preciso receber os dados que vão vir da main activity, que foram digitados lá, né, do formulário. Só que para esses dados chegarem aqui, eu tenho que fazer isso aqui, pessoal. Eu tenho que fazer uma assinatura. Normalmente você trabalhou até agora com métodos dessa forma. Só que, se você lembrar, lá na classe cliente, quando a gente trabalhou com os gets e setters, olha aqui, ó, set nome, string nome. A assinatura dele é o quê? É uma string e vai receber um nome. Olha aqui, ó, set cidade, string cidade. Aqui, ó, set UF, string UF. É a assinatura do método set, né, dos métodos gets e setters. Ok? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Na verdade, é o seguinte, qual vai ser a assinatura do método salvar cliente? Cliente, objeto cliente. Poderia ser qualquer nome aqui. Eu gosto de manter uma padronização. Se eu estou chamando aqui na main activity objeto cliente, ok? Eu vou chamar aqui também de objeto cliente, mas poderia ser só objeto. Tá? Poderia ser objeto. Não tem problema, né? Mas eu vou chamar de objeto cliente. Podia ser qualquer nome aí. Mas por questão de padronização do meu projeto, eu vou dar o mesmo nome que eu estou usando aqui. Tranquilo. Agora, pessoal, olha como é que eu faço isso aqui. O que eu tenho que fazer? Lá no método salvar cliente, quando eu chamar esse método aqui na main activity, eu vou passar para a controller os dados do cliente, que vão vir através de um objeto. Nós estamos trabalhando com programação orientada a objeto com Java, então vai vir um objeto para cá. Agora, olha só que top, olha que massa. Olha o que eu tenho que fazer aqui. Eu vou popular esse objeto cliente que foi criar, né, instanciou ele aqui, eu vou popular esse cliente aqui no método salvar. Olha o trabalho que o programador Java Júnior tem. Dis.cliente é igual a objeto cliente. Ponto. Acabou, galera! Acabou, entendeu? A controle agora tem todos os dados que vieram do formulário. Fala sério, é muito top, né não?
Uma linha de programação, vamos colocar o nome de uma linha de programação aqui, ó. Show de bola, né? Tranquilo. Então, o método salvar clientes está pronto, está programado. Se fosse uma tarefa, olha só, uma linha de programação, nesse caso aqui, nesse contexto desse exemplo, né? Estava pronto. Né? Você podia comitar para o teu repositório lá e falar, ó, tarefa concluída. Quanto tempo você gastou para fazer isso aqui? Não gastou nem 10 segundos, né? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Limpar cliente na controller, né? Como é que eu vou fazer para limpar o cliente? Bom, limpar dados do objeto cliente da controller. Aqui é o seguinte, ó. Eu vou ter que dis.cliente.set nome, beleza? E aí é só 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É só copiar os camaradas aqui, né? E-mail, empresa, e-mail, cidade, UF, telefone. Vamos ver se está faltando, não está faltando nada, né? Vamos ver aqui, só checar, né? Cliente, cliente, cliente. 1, 2, 3, 4, 5, profissão. Profissão, está faltando profissão aqui. Beleza? Profissão. Pronto. O objeto está limpo. Não tem mais dados no objeto. Tranquilo? Bem simples mesmo. Não tem segredo. Lá no nosso formulário, quando você clica em salvar, ele mostra os dados, lembra? Isso estava aqui dentro do código, na main activity. Lá no toast, se vocês estão lembrados, no toast a gente mostrava as informações. Agora, a controller que é responsável por fazer isso. Como é que eu faço? Olha aqui, ó. Refatorar o método toString para devolver informações do objeto cliente da controller. Vou fazer um override, né? Override toString. E dentro do toString eu vou colocar aquele código que a gente havia colocado lá. Lembra? Dados cliente, cria uma string, nome, dis.cliente.getNome mais, né, o /n para saltar a linha, e faço isso aí para todos os campos, ok? Mais igual, eu estou fazendo a concatenação, né? Mais igual nome, mais igual empresa, e pronto. Quando eu for chamar o toast, o que eu faço? Eu digo que é controller.toString, e aí ele vai mostrar esses dados aqui. Como é um método toString do tipo string, eu tenho que devolver uma string. E a string que eu estou devolvendo é essa aqui, né? Olha, essa string que foi criada dentro do método. Se por acaso você criar um método e não informar o retorno, ele vai dar um erro, né? Está dando um erro aqui, está faltando o return, ok? Então é só colocar aí o returnzinho, tranquilo. Vamos agora consumir, o que a gente fala é o seguinte, vamos consumir esses métodos aqui na nossa classe. Primeira coisa, você tem aqui o objeto cliente, declarado objeto cliente. Depois você tem declarado o cliente controller, tá? Não pode esquecer de fazer isso aí. O resto aqui não muda nada, tudo igual, tá? Agora, olha aqui, ó. O que nós temos aqui? Objeto cliente igual a new cliente. Eu estou criando um objeto cliente para o formulário, tá? Não é para controller. É só um objeto. E aqui também estou criando uma instância da controller. A partir do momento que eu crio esses dois objetos, né? O que eu tenho aqui? Ó, objeto cliente, ponto. Eu só tenho lá os set e os gets do objeto cliente. O objeto cliente não tem nenhum método, não precisa fazer nada. Agora, olha aqui. Criei cliente controller, eu tenho limpar cliente, salvar cliente do string. Tá bom? Né? Eu tenho esses métodos aí. A controle sabe salvar o cliente e sabe limpar o cliente. Bom, aqui não muda nada, é a mesma coisa da aula 4, ok? O popula, né? Eu preciso popular o objeto cliente com os dados do formulário. De que forma, né, pessoal?
nós já fizemos na aula passada. Objeto cliente, ponto, set, nome, edit teste, ponto, get teste, ponto, toString. Eu faço isso para todos os campos, ok? Né? Populei os dados. Uma coisa importante, você tem que chamar o popular cliente dentro do evento botão salvar. Você não pode chamar, invocar ele antes, tá? Ok? Por quê? Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui no diagrama. Olha só. Action, User Action. Aqui na View, lá no nosso formulário, na Main Activity, eu vou ter uma Action. Qual vai ser a Action? Clicar no botão salvar. Quando eu clico no botão salvar, eu populo os dados que vieram do formulário e mando para controller, ok? Então vamos voltar aqui. Veja bem, eu cliquei, né, o evento, ação do usuário, a User Action é clicar no botão salvar. Cliquei no botão salvar, eu vou popular os dados. E aí é o seguinte, ó, como é que eu passo esses dados para controller? Olha que legal, a quantidade de linhas de programação que eu vou fazer. Qual é o objeto que eu tenho que usar aqui? Cliente controller. Cliente controller, qual método da controller que eu vou usar? Questão de lógica, né, pessoal? Se eu estou usando o botão salvar, eu vou ter que chamar um método lá para salvar. Salvar cliente, ok? E agora ele está pedindo, veja aqui, ó, dá para ver, né? Está pedindo objeto cliente. Aqui no comentáriozinho, ó, objeto cliente. Quem que eu vou passar? Olha aqui, ó, objeto cliente. Por isso que é bom você manter um padrão, objeto cliente. Pronto, acabou. Feito, galera. Passei para controle os dados do objeto cliente. Certo? E aí, olha que top! Lembra que a gente tinha criado aqui, né? Aquela string para mostrar os dados do formulário, né? Mostrar no toast. Olha agora como é que foi feito, ó. Aqui no toast, eu chamo o método toString da cliente controller. Olha lá, cliente controller ponto toString. Pronto, galera. Tá feito. Olha como ficou mais simples, né? Mais clean o código. Bem legal, né? Não? Olha só, a vantagem de você trabalhar com MVC. E outra coisa importante é o seguinte, é que você esconde, de certa forma, da camada visão, da camada view, né? Da interface do usuário, as regras de negócio. Beleza? Uma equipe pode estar trabalhando no layout e outra equipe pode estar trabalhando nas regras de negócio, sem interferir uma na outra. Isso dá bastante velocidade, bastante produtividade para a equipe. E agora, o que eu tenho que fazer aqui, né? O botão limpar. Olha só, o limpar, eu vou pedir para quem? Para controller. Controller.limpar cliente. Eu limpei o objeto. Aqui está faltando o seguinte, está faltando limpar o formulário, né? Faltando limpar o formulário aqui, eu posso chamar limpar dados. Ok? Limpar dados, esse método aqui, nesse exercício não está criado. Ok? Ué, o que é isso aqui? Ficou doido? Vamos lá. Tá, beleza. E aí o que eu tenho que fazer aqui, né? Edit nome, ponto, set teste e para os demais campos. Beleza? A gente faz aí empresa, e-mail, empresa, cidade, o F, telefone, profissão. Pronto. E os 7 focos, né? Posso colocar ele aqui dentro, 7 focos. Edit nome e acabou. Acabou, galera. Ok? Está pronto. Vamos rodar para ver se funciona? E com isso, nós conseguimos pegar aquele projeto da aula 4 e implementar
o padrão MVC neste projeto. Tem N vantagens de você trabalhar com MVC, né? Então vamos ver aqui, olha lá, vou mandar salvar, não, ó, tá vendo? Não tem dado nenhum aqui. Vamos digitar qualquer coisa aqui, certo? Salvar, olha, apareceu já os dados aqui, certo? Ó, né? Vou continuar digitando, digitar qualquer coisa aqui, só por exemplo, né? Salvar, tá aí, todos os dados estão digitados e aparece aí para você todas as informações. Vamos limpar os dados, ó, limpei os dados, limpou todos os campos, você clicou no limpar, não tem mais nada no objeto, beleza? Top, galera, acabou, certo? Acabou esta aula sobre MVC. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha entendido aí esses conceitos. E vamos para frente. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos sofisticar mais este exercício, ok? Vamos criar mais uma tela onde vamos listar vários clientes cadastrados. Você vai cadastrar os clientes e vamos colocar isso numa lista, no list view aí, para que você possa escolher um determinado cliente e mudar os dados, né? Alterar, deletar, né? Tá bom? Então vamos lá. Um abração para vocês e até a próxima aula. Beleza?